E aí, empreendedor rural, tudo jóia? Agrojóia de volta para mais uma conversa aqui no canal. Olha, o agro brasileiro mudou e você sabe disso. E hoje o sucesso da fazenda ele não vive só de plantar e colher bem. Quem realmente bota o dinheiro no bolso e domina o setor é quem aprendeu a usar o mercado financeiro para financiar, sem depender do custeio tradicional, reduzir o risco de preço, captar investidores que nunca chegaram perto de uma lavoura, mas colocam milhões na atividade. Só que quando a gente fala de LCA, CRA, Mercado Futuro e contrata balcão e RED, muita gente se assusta ou acha que é coisa de Faria Lima. E não é, tá? Hoje eu vou quebrar algum desses conceitos de forma simples e prática e direto ao ponto. Vamos entender como o dinheiro roda, na verdade, além da porteira? Bom, o agro virou um mercado financeiro. Antigamente, o produtor tinha um único caminho, é esperar o plano safra abrir no Banco da sua cidade. Aí, vi de exemplo sempre o Banco do Brasil, né? Que nós temos bem de referência aí quando se trata de crédito rural. E a gente torcia para conseguir uma linha de crédito bacana, com taxa de juros bem atrativa e para o clima ajudar, né? Só que hoje em dia a realidade é outra. Nós estamos vindo aí do um possível El Niño de novo, que gera incertezas para o nosso setor, né? E hoje, como o agronegócio se tornou uma potência gigantesca, o orçamento do governo já não consegue atender todos os produtores. E é aí que o mercado de capitais entra. Esse mercado conectou com nós, né, para antecipar vendas, antecipar safras, plantios, travar custos e compra de adubo. Em resumo, né, hoje a gestão do preço e do crédito é tão importante quanto a escolha da semente no campo. Não tem como a gente desconectar isso. Se o produtor não se planejar financeiramente, ele está fadado ao fracasso, porque ele vai ter muitos prejuízos. Bom, e para entender as ferramentas, você precisa entender o sistema, não tem como desconectá-los. O mercado financeiro do agro nada mais é do que uma grande engrenagem que conecta quem tem dinheiro e quem quer render, ou seja, o investidor, né? Com quem precisa produzir, que no caso seríamos nós, o produtor, a agroindústria, a cooperativa, por exemplo. E como essa conexão é feita? Ela é feita através de títulos que são padronizados. E quem faz essa padronização é o Bacen, o Banco Central, né? E a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. E é o dinheiro das grandes cidades financiando o óleo diesel do seu trator aí no interior, gente. Não pode deixar esse dinheiro na mesa de maneira alguma. Bom, e vamos ver os principais títulos que fazem isso acontecer. Bom, vamos começar pela famosa LCA, né? Letra de Crédito do Agronegócio. Provavelmente, se você já abriu aí seu banco, o aplicativo do seu banco no seu celular, você já viu essa opção para investir. Mas o que ela significa para a gente do campo? Vamos separá-las em três etapas. Agora, do lado do investidor, é uma pessoa comum. De grande cidade, pequena cidade também, enfim, é que, por exemplo, coloque R$ 10.000 nessa LCA, que é dita como um investimento seguro, isento de imposto de renda, uma série de benefícios, né, para o investidor. O banco que capta esse dinheiro, ele é obrigado por lei a repassar uma grande parte desses investimentos para financiar o agronegócio. E o agronegócio, em contrapartida, que seria a terceira via beneficiada, né, repassa esse dinheiro, o banco, na verdade, repassa esse dinheiro para nós, né, produtor rural, para compra de fertilizantes, sementes, maquinários, por meio de um crédito livre, que seria com parte do capital da União, né, do governo, dos planos safras, com esse dinheiro que foi captado, que entraria no equalizado ou livre mesmo, que seria da seguinte forma: o banco só capta esse dinheiro, né, como eu falei, pela LCA, e repassa com o produtor com um spread. O que seria esse spread que todo mundo fala de maneira bonita, né? De maneira fácil, o spread seria uma taxa que ele vai cobrar por intermediar essa negociação. Bom, detalhe, o LCA é um título bancário e que o risco fica só para o banco, na verdade, porque o investidor, né, ele é garantido a ele esse retorno pelo FGC. E para o produtor é ótimo, porque ele injeta bilhões de reais no sistema bancário privado e de cooperativas, aumentando a oferta de crédito para nós. Bom, e o CRA? Muita gente confunde com a LCA por questão de nomenclatura, por serem semelhantes, sei lá, essa questão do A aí, né? Mas a diferença é crucial.
o CRA não passa pelo balanço do banco, ou seja, ele vai direto para as empresas do agro através de uma chamada securitizadora. Um exemplo prático disso, vamos deixar claro isso, seria o seguinte: vamos imaginar uma grande revenda de insumos ou uma cooperativa. E ela vendeu milhões de reais em adubo e defensivos a prazo para produtores da região. Ou seja, ela tem um montante de promessas de pagamento. Ela tem dívidas a receber desses produtores. Só que a revenda precisa do dinheiro agora para comprar mais estoque. Ela precisa de um fluxo de caixa. E o que ela vai fazer? Ela vai e pega esses futuros, esses recebíveis futuros, e transformam em títulos que a gente viu aqui agora que chamam CRA. E com a ajuda da instituição financeira, ela vende esses títulos na bolsa e investidores conseguem aplicar esse dinheiro. Em contrapartida, a empresa recebe esse dinheiro e quando os produtores pagarem a colheita para essas empresas, essa empresa vai repassar o dinheiro para o banco e o dinheiro que foi repassado ao banco chega aos investidores com uma taxa de remuneração. E por que isso importa? Porque abre um espaço para grandes empresas, trades, cooperativas, né, captarem recursos gigantescos nesse mercado de capital e deixar um pouco de lado esse dinheiro da União, sem depender da União, né? Porque a gente consegue ver agora, por exemplo, que nós estamos sentindo falta desse crédito no mercado, ou seja, desse dinheiro. Esse dinheiro pode ser proveniente de outras fontes que não só da União. Bom, agora vamos falar do mercado futuro. Na bolsa de valores, com certeza causa arrepio na gente, né? Mas não deveria ser assim. Se você produz, por exemplo, ou presta consultoria, você tem que prestar muita atenção aqui, porque isso vai garantir a vocês um grande lucro. O maior erro do produtor tradicional é focar 100% na produtividade e esquecer da comercialização, que é a parte mais importante, onde você vai aferir seus lucros, né? Do que adianta a gente, por exemplo, colher 80 sacas por hectare, uma ótima produtividade de soja, e vender na Bacia das Almas e quase não pagar o seu custo de produção, ou às vezes nem pagar o custo de produção, saindo negativo. O mercado futuro serve para fazer o hedge. Bom, essa palavra em inglês que o povo usa para cobrar mais caro de vocês significa nada mais do que um seguro, uma proteção. Hedge seria proteção. E como ele funciona na prática? Você está plantando a sua safra hoje, vamos supor que você começou a plantar exatamente hoje. O preço futuro daqui 6 meses dessa saca de soja que você está plantando, que você vai colher daqui 3, né? Ou 6, você tem dentro do mercado você tem esses prazos de 3, 6 meses, enfim. Esse custo daqui 6 meses, vamos trabalhar em 6 meses mesmo, está a R$ 130 a saca. E você vai lá junto com o seu assistente técnico, com todo o seu tua questão contábil da sua fazenda e viu que a R$ 130 você consegue pagar e garante uma margem de lucro pequena ou até mesmo paga toda a sua questão de custo operacional para a produção de toda a sua fazenda. Bom, e já que você tem medo de que na sua colheitagem uma superprodução mundial e esse preço possa vir a ser 100, por exemplo, e daí ele já não seria suficiente para cobrir toda a sua safra. Aí você vai lá no mercado futuro e trava vendendo contratos futuros a 130. Não importa se o preço físico vai desabar no dia seguinte da colheita, porque você já tem uma margem de lucro garantida nessa operação financeira e você eliminou o risco do preço. Também pode fazer o seguinte, fazer o cálculo de quantas sacas de 130 pagam a sua produção e travar esse preço, vendendo os contratos futuros e o excedente de produção você vai numa trade, por exemplo, da sua região, né? E vende esse excedente a balcão. E o que seria esse contrato a balcão? Diferente da bolsa, como eu citei agora há pouco, esses contratos são padronizados e exigem ajustes diários em dinheiro. O contrato balcão é um acordo customizado, ou seja, ele é feito direto lá na cooperativa ou na trade da sua região, onde você vai entregar a sua produção. Bom, você assina um contrato prometendo entregar, por exemplo, 5.000 sacas de milho numa data específica, a um preço fixado hoje. As vantagens de se utilizar esse método ao outro é que você tem uma previsibilidade total e uma facilidade de contratação e sem uma burocracia de corretagem de valores.
Bom, os riscos desse tipo de operação. Bom, você fica preso àquele valor. E se o mercado subir abruptamente, a saca for de para 180 e você contratou a 130, você vai ter esse prejuízo. Prejuízo no seguinte ponto, que você poderia ter lucrado mais, mas você não perdeu dinheiro. Se você fez o cálculo certinho, você garantiu que aquela produção naquele preço consegue cobrir todo o seu custo operacional e garantir um pouquinho de lucro, né? E além disso, se houver uma quebra severa de safra por clima, você precisa honrar o contrato ou pagar uma multa, porque eles contam com a sua produção, o tanto que você vai entregar na sua produção daquele contrato. Bom, e como atuar nessa área? Se você é agrônomo, estudante ou consultor, você tem que abrir os olhos. A parte técnica de recomendação de adubação, manejo de pragas, isso aí todo mundo faz. E hoje em dia não é tão bem remunerado assim. Mas o profissional que chega para o produtor e fala sobre a mitigação de risco, que é tudo isso que o produtor quer ouvir, trava de preço, estruturação de custeio via cédula de produtor rural, que seria o CPE, a CPR, né? Esse cara, ele não tem concorrência no mercado. E você pode atuar como consultor de gerenciamento de risco de rede para fazendas, analista de mercado de trades ou corretoras de commodities, que são o pessoal que você vai negociar nas outras pontas que eu citei anteriormente, né, com o banco, você vai sempre precisar de agrônomos aí que tenham conhecimento nessa área, especialista em agronegócios dentro de bancos privados e cooperativas de crédito. Tudo isso você vai conseguir atuar sendo agrônomo. E o que você vai precisar para atuar nessas áreas são certificações que vão te dar um up na sua carreira aí gigantesco e abrir várias portas. Essas certificações podem ser CPA 20, FBB 410, FBB 420, dentre tantas outras. Bom, o produtor que quer começar a utilizar esses mecanismos, nunca use termos difíceis para você parecer mais inteligente ou, sei lá, mostrar um conhecimento na área. Tente conversar com ele de maneira bem simples. O produtor não quer saber sobre teoria matemática de integrais que você vai utilizar aí para analisar o mercado, de opções, não sei o quê. Ele quer saber só se vai proteger o patrimônio da família dele e garantir que a cotação do adubo vai chegar naquele valor que ele contratou ao final da produção. Bom, traduza essa questão de hedge por um seguro de preço. Traduza o CRA, por exemplo, por independência do banco. Você tem que utilizar esses termos para facilitar, para conseguir convencer mais o produtor a utilizar esses mecanismos. E o futuro do agro será cada vez mais tecnológico no campo e financeiro na gestão. Quem se recusar a olhar para esses pontos de mercado financeiro, travas, vai estar trabalhando para pagar custos. Tudo isso aí consegue ser mitigado se bem estudado financeiramente. E vamos embora para a frase do dia. A verdade nua e crua é uma só. Quem produz bem e vende mal continua deixando dinheiro na mesa. Se você quer entender sobre o agro além da porteira e aprender a proteger suas margens e dominar as finanças no campo, o seu lugar é aqui na AgroJoy. Já esmaga o botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Forte abraço e fique com Deus.